Brasil, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa de juros de 12,25% para 13,25% ao ano. 1 ponto percentual, portanto. Já nos Estados Unidos, a gente acompanhou a manutenção da taxa de juro no intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano. E para repercutir essas decisões e falar um pouco dos impactos para os seus investimentos, eu estou aqui com dois convidados, o Lucas Queiroz, que é o chefe de pesquisa de renda fixa do Itaú BBA, e com o José Maria Silva, o Zema, que é o coordenador de alocação de investimentos da Avenue. Senhores, muito bem-vindos. Obrigado, é sempre um prazer. Prazer estar aqui com o Zema e com você. Lucas, eu vou começar contigo falando de Copom. O Copom ele entregou uma elevação da taxa Selic que já era esperada, uma de duas. Então, não houve surpresa, o mercado já tinha precificado, portanto, essa elevação, mas a pergunta é sobre o tom do comunicado. Eu acho que a maior expectativa do mercado e dos analistas era com relação ao comunicado que o Copom ia expedir. Qual que é a tua avaliação? O comunicado trouxe ali uma visão de que o Copom espera um certo enfraquecimento da economia como um suporte nesse combate à inflação. Mas em termos gerais é uma decisão que, como você não surpreende. O Copom já havia comentado no final do ano passado, que iria subir 2 vezes a taxa de juros, fez agora a primeira, prometeu novamente, reforçou mais uma subida na próxima reunião, e aí, depois disso, o tempo irá nos dizer como vai ficar a taxa Selic. A questão é, para o investidor, ter claro qual o seu horizonte de investimentos. Ele já começa a minimizar o risco aí. Se ele tem capacidade de ter um investimento por um prazo de 5, 10 anos, ele consegue fazer ali a sua melhor alocação. O que a gente vê muito é o investidor que não se prepara, não faz esse raciocínio, não faz essa reflexão antes de começar a fazer investimentos, e aí ele se perde. Sim. Então, quando a gente pensa em investimentos de longo prazo, a gente tenta olhar algum ativo que vai nos proteger contra a inflação. Algumas pessoas que têm ali um custo de vida mais ligado ao Brasil, não pensa, tem oportunidade de investir no IPCA+. Outros, com uma visão um pouco mais global, a inflação que ele quer se proteger talvez seja a inflação externa. Perfeito. Ele vai no ativo atrelado ao dólar. Então, busca uma internacionalização dos seus recursos. Zé, a gente viu que houve uma manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. O Fed, que é o Banco Central, ele vinha de 3 baixas sucessivas ali, mas agora ele resolveu dar um intervalo, ele manteve essa taxa de juros. O que fez o Jerome Powell e o FONC, né, o Comitê de Política Monetária lá, tomar essa decisão de manutenção nesse momento? Essa era uma decisão, igual ao Copom aqui, né? Esperada. Né? O mercado sabia que isto ia acontecer. O que é que fez que isso mudasse? Eu diria que podia até já ter mudado em dezembro. Né? O Fed é que já tinha telegrafado esse corte de juros que ia dar em dezembro. A gente viu que o nível de incerteza atrelado às políticas que possam ser implementadas por Donald Trump, elas tinham um risco e um viés muito mais inflacionário e, consequentemente, visto que o Fed não está vendo o tal progresso constante e pautado ali para a sua meta dos 2%, e visto que o desemprego não apresenta hoje riscos de deterioração, não é? Um desemprego do mercado de trabalho que está sólido, estável, resiliente. O Fed diz assim, neste cenário eu não tenho um incentivo para continuar a minha política de corte de juros. E a pergunta é assim, Lucas, a gente tem uma perspectiva de mais uma alta de juro no próximo Copom, mas também o mercado financeiro está olhando para frente e está dizendo o seguinte, em dezembro de 25 deste ano, portanto, a gente vai terminar ali por volta dos 15%. Ao passo que, olhando para os Estados Unidos, a gente vê uma perspectiva de estar ali mais perto dos 3 e alguma coisa, 4%. Esse diferencial de juro, o que ele coloca em termos de oportunidade e de risco para o investidor que está baseado aqui no Brasil? O investidor ele tem que ser convencido a investir em um lugar ou em outro. Perfeito. Então, quando a nossa taxa de juros fica muito mais alta do que a americana,
o investidor ele começa a pensar, o investidor internacional, a olhar para esse país e falar, poxa, é arriscado, é uma dinâmica mais complicada do que onde eu estou, mas tem uma atratividade, que seria esse juros. Então, enquanto o nível de juros nos Estados Unidos estiver ali perto de 4,5, para convencer o investidor lá fora a olhar para fora, para olhar principalmente para emergentes, é um pouco mais difícil. Então, são vários fatores. A nossa expectativa é que esse diferencial de juros deveria trazer uma tranquilidade a mais. Talvez a gente não veja uma taxa de câmbio, um real muito forte, mas deveria segurar possíveis depreciações da moeda. Perfeito. Diferencial de juros. O que isso impacta na decisão de quem está mirando o investimento em dólar? Faz sentido para o investidor brasileiro ir comprar renda fixa internacional num contexto em que o juro no Brasil está tão alto? Muitas vezes me perguntam, faz sentido? E eu digo assim, não tem que ser um ou outro. Eles não são mutuamente exclusivos. Você pode ter na sua carteira como investidor renda fixa no Brasil e renda fixa internacional e os dois serem atrativos. Apesar do juro alto no Brasil e o incentivo para esse dinheiro vir para o Brasil hoje, dado os riscos, esta abertura de juros é basicamente o prémio de risco do Brasil aumentando a um nível onde esse prémio de risco talvez faça sentido. Hoje, aparentemente, o fluxo ainda não está chegando. Com esse movimento dos juros que a gente viu aqui no Brasil, Lucas, qual é a melhor opção de investimento? Esse é o momento da live que a gente mais gosta, né? Tesouro Selic ou Tesouro IPCA? A pessoa que todo mundo precisa ter uma fonte de liquidez. Ninguém sabe o dia de amanhã, eu posso passar mal, preciso de um dinheiro. O Tesouro Selic cumpre essa função, além da boa rentabilidade que ele está oferecendo. Longo prazo, mitigar o risco de inflação. Dólar, IPCA. Então são outras formas, mas pensar de forma estratégica. Eu acho que, até só para fechar nesse ponto, acho que de dar esse tipo de conselho ao investidor, né? Que o único almoço grátis que a gente tem é efetivamente a diversificação. Né? A gente não sabe, a volatilidade é a única coisa que a gente tem certa. Né? Ainda o Jerome Powell diz que é impossível eu prever, eu posso modelar tudo o que eu quiser, eu posso fazer todas as previsões económicas, muito mais provável eu errar do que acertar. Né? Então o único almoço grátis que a gente tem é a diversificação. Para ajudar nessa diversificação, para quem não sabe, ou quem está se iniciando, cara, falem com uma assessoria, né? A gente aqui no Itaú e na Avenue, a gente tem esse processo para ajudar o cliente a casar essa necessidade de investimento com aquilo que são os seus objetivos. Então acho que isso é o mais importante que a gente tem aqui para fazer. Acho que há muita oportunidade. Tem oportunidade na renda fixa, tem oportunidade na renda variável, tem oportunidade no Brasil, tem oportunidade lá fora. Então a gente tem é que saber montar as caixinhas certas.